Ele não me fez mal nenhum, pelo contrário. Como eu poderia blasfemar do meu Senhor e Rei que me salvou? E o procônsul então disse: olha, eu tenho feras, e eu te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Ele disse: olha, pode chamá-las. Para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior. É bom mudar, mas para o pior para o melhor. Passar do mal para a justiça. Então o procônsul insistiu, dizendo: olha, já que desprezas as feras, eu farei você queimar no fogo, se não mudar de ideia. Policarpo então respondeu: tu ameaças com um fogo que queima por um momento, e pouco depois se apaga. Por que ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado para os ímpios? Mas por que tardar? Faz o que tu queres. Estas foram as palavras de Policarpo diante de procônsul, diante do chefe de polícia que o ameaçava de morte, entregá-las às bestas feras e queimar o seu corpo se ele não negasse a Cristo, mas ele permaneceu firme e disse: vai e faze o que queres. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, esse é o tema, esta é a mensagem da nossa reflexão nesta noite. Eu gostaria de pensar, juntamente com os irmãos, baseado nesse texto, sobre ser fiel até a morte. Se você observar no texto que nós lemos, o verso 8, o destinatário e o remetente. A Bíblia fala, o texto inicia: ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O destinatário é o anjo da igreja. E provavelmente o pastor daquela comunidade, o pastor daquela igreja, tem uma grande possibilidade de ser Policarpo. A cidade de Esmina é uma cidade que existe até hoje. Ela mantém o mesmo nome e é a segunda maior cidade da Turquia. Na época em que o Apocalipse foi escrito, já era uma das maiores cidades do Império Romano. E era conhecido então como a flor da Ásia, o ornamento da Ásia, a coroa da Ásia. Quanto à sua localização geográfica, a cidade, ela existe algo assim muito interessante. Atrás da cidade existia uma colina com vários templos e construções nobres. E esta colina era chamada de Coroa de Esmina. Esta cidade, ela existia como uma colônia grega. Depois essa cidade ela foi destruída e depois, anos mais tarde, essa cidade, então, ela foi reconstruída. Assim, os habitantes da cidade de Esmina, eles sabiam exatamente o que era estar morto e voltar a existir. E era exatamente para esta igreja que havia este acontecimento, que Jesus ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu. Primeiro, diz o texto: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o primeiro, ele é o último, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele também é aquele que esteve morto e reviveu. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos pela sua vida. Então, Jesus é o primeiro, é o último, é aquele que esteve morto e reviveu. Ele é o autor desta carta. Esta carta é uma carta que veio do céu para o anjo da igreja. Esta carta tem um recado de Deus para o anjo daquela igreja. Mas o que Deus tem a dizer para a igreja de Esmina? Primeiro, verso 9. Conheço
os seus problemas atuais. O verso 9 do texto que nós lemos, capítulo 2, diz assim: eu conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O conteúdo da carta de Jesus àquela igreja é: eu conheço as tuas tribulações. Esta palavra grega para tribulação traz a ideia de ser esmagado por um peso enorme. E essa tribulação, ela era causada pela perseguição. A vida daqueles irmãos era uma vida de fuga, eles viviam se escondendo. As perseguições sofridas nesta época foram as piores de todos os tempos. Os cristãos, eles eram capturados, eles eram mortos, num estádio com capacidade aproximadamente de 20 mil pessoas. Então, os cristãos eram jogados na arena e os animais devoravam alguns cristãos. Então, nessa época, era a pior época em que os cristãos, da história em que os cristãos sofreram perseguição. Então, eles tinham essa tribulação. E a tribulação dá essa ideia, um peso enorme, quase que insuportável. E é isso que aqueles irmãos estavam passando. O texto ainda diz, Jesus diz àquela igreja: olha, eu conheço a tua pobreza. Apesar daquela ser uma das cidades mais ricas do Império Romano, os cristãos que ali viviam estavam em extrema pobreza. E isso, muito provavelmente, porque aqueles cristãos haviam sido saqueados pelos seus perseguidores, eles eram perseguidos pelos seus algozes, e por isso, então, eles estavam enfrentando grandes dificuldades, sobretudo pobreza. E esta palavra também, no original, ela não só significa a ausência de recursos, mas ela tem uma ideia assim, muito mais forte, uma miséria, uma falta de tudo. E era isso que aqueles irmãos estavam passando. Além deles passarem pela tribulação, de serem perseguidos, serem mortos, serem presos, aqueles irmãos também não tinham recursos nenhum para viverem. Estavam vivendo em extrema pobreza, numa miséria total. Jesus ainda diz àquela igreja: olha, eu conheço as blasfêmias daqueles que se levantam contra vós. Esse trecho diz assim: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, por incrível que pareça, os maiores perseguidores e opositores da igreja de Esmina não eram os ímpios, os pagãos, eram judeus. Isso é comprovado no documento que relata a morte de Policarpo, que diz que quando eles começaram a lançar-se contra Policarpo, os judeus então se enfureceram e começaram então a recolher lenhas para que Policarpo fosse queimado em praça pública. Então os judeus eram os primeiros a se levantar contra os cristãos e os perseguir. Eram falsos cristãos, eram falsos judeus. E a Bíblia afirma que nós, diz o texto lá em Filipenses, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo dizendo: olha, nós que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que gloriamos em Cristo Jesus, nós não confiamos na carne. Esta era a palavra do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Filipe. Estes que muitas vezes permaneciam na igreja, tão somente para atrapalhar aqueles que foram chamados por Deus, esses que tinham cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, mas que, diz o texto, que eram da sinagoga de Satanás. Não eram povo de Deus, mas de Satanás. Há quantas pessoas que muitas vezes são pessoas usadas, não por Deus, mas pelo próprio diabo. Gente que se mistura entre o povo de Deus para atrapalhar, para, de alguma forma, impedir o avanço daqueles que foram chamados por Deus. Mas aí, no texto também diz: olha, mas tu és rico,
parece uma contradição. Ao mesmo tempo, Jesus diz àquela igreja, olha, conheço a tua pobreza, mas ele diz, mas tu é rico. Apesar da tribulação, apesar da pobreza, apesar da blasfêmia que aquela igreja sofria, aquela igreja ela era rica. Cristo diz, olha, mas tu és rico. Veja o contraste com a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, o verso 17. Jesus diz à igreja de Laodiceia, pois dizeis, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Esmina era o contrário. Era uma igreja que materialmente era pobre, mas espiritualmente era uma igreja rica. Era uma igreja que passava por perseguições, era uma igreja que passava por tribulações, até mesmo passava por necessidades, mas era uma igreja da qual Cristo podia dizer, olha, tu és rica. Irmãos, Jesus é o mesmo. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é aquele que esteve morto e tornou a viver. O que nós precisamos entender é que ele continua abençoando as suas igrejas, a sua ovelha, as suas ovelhas. Jesus, ele sabe das suas tribulações. Jesus, ele sabe da sua pobreza e até mesmo daqueles que blasfemam contra você, daqueles que se levantam, daqueles que se colocam como seus opositores. Mas é o mesmo Jesus que disse à igreja de Esmina, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, que diz a você também que você é rico. Que apesar das tribulações, das perseguições daqueles que se levantam contra você, Deus diz a você que você é rico porque você tem Cristo em sua vida. E se você deposita somente nele as suas esperanças, então não importa a situação que você esteja passando, a Bíblia diz que você é rico. Nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja que achava que tinha tudo, mas era uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Nós temos que ser como a igreja de Esmina, que apesar da tribulação, apesar da dificuldade, apesar de não ter nada materialmente falando, aquela igreja tinha tudo, aquela igreja era uma igreja rica. Essa deve ser a igreja que nós devemos ser. Essa deve ser a igreja, nós aqui devemos almejar ser. Mas o texto continua, diz assim, eu conheço também os seus problemas futuros. Jesus conhecia os problemas atuais daquela igreja, mas também conhecia os problemas futuros. O verso diz assim, o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser deposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Além de Jesus saber os problemas atuais de cada igreja, de cada pessoa, porque Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe também até mesmo os problemas futuros. E a tradução mais literal aqui do grego seria, não temas as coisas que ainda está para experimentar. Ou seja, os problemas virão, mas não temas nenhum deles. Então Jesus começa a dizer quais são os problemas futuros. Primeiro ele diz, olha, o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser disposto à prova. Se a perseguição já estava em plena atividade naquela igreja. Há um ditado popular que diz que nada é tão ruim que não possa ficar pior. E se aquela igreja estava ruim, ela iria ficar pior, porque Jesus estava dizendo que isso iria acontecer e alguns dos cristãos seriam presos. No entanto, apesar daquela triste notícia, nós vemos aqui pelo menos duas bênçãos. A primeira, diz assim, apenas alguns seriam lançados no cárcere. Ou seja, a igreja não seria dizimada. A igreja não acabaria. Apenas alguns daqueles irmãos seriam lançados no cárcere. E a segunda bênção que nós observamos neste versículo aqui é que a tribulação ela
ela tinha como objetivo colocar aqueles irmãos à prova. Tinham o objetivo de purificá-los. Afinal, é isso que Cristo nos ensina na sua palavra, quando diz, lá em Romanos, no capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mas também, Jesus estava dizendo que aquela igreja, ela também iria passar por tribulação de 10 dias, como diz o texto aqui. O diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser deposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O segundo aviso de Cristo é que aquela tribulação, ela duraria 10 dias. Mais uma bênção nós podemos enxergar aqui nesse texto, nesse ensinamento de Jesus, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Às vezes nós olhamos e mesmo as situações, o momento em que nós estamos passando, às vezes nós não conseguimos enxergar nada de bom ali, só conseguimos enxergar coisas ruins. Mas esse texto, essa mensagem, apesar desse problema futuro que Jesus diz que aquela igreja iria passar, há uma bênção aí também. Nós aprendemos que aquela tribulação viria sim, mas ela seria breve. Ela teria dia, mês e ano para começar e também teria dia, mês e ano para terminar. Portanto, o que nós aprendemos aqui é que a nossa tribulação, ela é passageira, ela não é eterna. A nossa luta, o momento que muitas vezes passamos, momento de dissabor, momento de adversidade, momento de intempéries, passa, tem o seu tempo para acabar. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. E 2 Coríntios 4, 17 diz, porque a nossa e leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A tribulação atingiria alguns e não a todos. Teria o objetivo de prová-los, de purificá-los, de dar a eles uma oportunidade de sofrer pelo nome de Jesus. E essa tribulação também seria breve, não duraria eternamente. Assim, se nós voltarmos ao início do versículo, diz assim, não temas. Esta é a palavra de Deus para aquela igreja. Não temas. Quantos textos bíblicos Deus nos fala ao nosso coração, sobretudo nesta palavra. Ele diz lá em Isaías, no verso 41, verso 10, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A palavra do Senhor ainda diz lá em Isaías, no capítulo 41, verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É Deus falando com você nessa noite. Assim como Deus falou com a igreja de Esmina. Lá em Isaías, ainda no capítulo 41, verso 14, diz, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Em Isaías também, no capítulo 43, o verso 1 diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A Bíblia, tantos textos, que fala ao meu coração e ao seu coração, olha, não temas o que você vai passar, ou o que você está passando, não temas, porque o Senhor é contigo. Às vezes a gente passa momentos na vida que a gente fica apavorado, com medo do desconhecido, medo do futuro, não sabe o que vem pela frente. Lutero tinha uma frase muito interessante, Martim Lutero, um dos precursores da Reforma, ele dizia assim, olha, eu não sei para onde eu vou. Isso deveria nos assustar. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu sei quem é que me guia, eu sei quem me conduz, eu sei quem está comigo, eu sei quem é que segura na minha mão. Portanto, não temas, não temas. Você já viu uma criança?
Uma criança, se você manda ela a um lugar escuro, não é? Ela tem medo, ela não vai ali, porque ela tem medo. Mas se você segura na mão dela e fala, vamos, ela vai porque ela confia em você. Você, que é adulto, tem capacidade para proteger aquela criança e ela vai confiar em você. Meu irmão, minha irmã, se você entrar no fogo, Deus entra com você. Se você entrar na cova dos leões, Deus entra com você. Se você passar pelo fogo, Ele passa contigo. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar porque Deus está com você. E a palavra de Deus é: não temas. Não temas. Só Jesus conhece os problemas atuais. Só Jesus conhece o que você está passando, o que está passando no teu coração, na tua mente. Deus conhece. Deus conhece também os problemas futuros. Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, e Ele sabe, então, não só os problemas atuais, mas os problemas futuros. E é Ele quem diz que a tribulação, ela vem para nos fazer melhores. A tribulação, ela vem para nos provar, para nos purificar. E é Ele mesmo quem diz que essa tribulação, ela não é eterna, ela tem tempo para acabar. E se você está passando por luta e você às vezes pensa, parece que está demorando, esses 10 dias parece que são eternos, mas vai acabar. Vai acabar. Porque Jesus disse, assim, irmãos, nós temos motivos de sobra para ouvirmos a doce voz de Jesus dizendo, como alguém que coloca a mão no nosso ombro e fala suavemente ao nosso ouvido, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Ele permite as tribulações, Ele permita que a dificuldade, as lutas, os momentos de intempéries venham, mas Ele não nos deixa só. Ele atravessa conosco, segurando nas nossas mãos. Amado, quando nós contamos as bênçãos de Deus, quando nós contabilizamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, Satanás, ele não fica satisfeito. As tribulações vêm, as lutas vêm. Parece que quanto mais você ora, mais luta você tem. Quanto mais você se coloca diante do Senhor, as lutas vêm. Mas saiba que Deus é com você. Não temas. Saiba que Ele conhece todos os nossos problemas, tanto presente quanto futuro. Mas Ele faz uma exigência. A exigência é ser fiel até a morte. Essa é uma exigência que Deus não abre mão. Ser fiel até a morte. Além dele se apresentar como aquele que conhece profundamente a situação da igreja, e isso nós vemos no texto, não é? Que fala da igreja de Esmirna, a carta de Jesus para aqueles irmãos tinha também uma séria exigência, que dizia, olha, ser fiel até a morte. E essa era uma exigência tão séria, mas tão séria, que apesar da tribulação, da perseguição, apesar da pobreza, daqueles blasfemadores que se levantavam contra aquela igreja, mesmo aqueles irmãos correndo risco de morte, aquela exigência de Jesus era real, era verdadeira. Aqueles irmãos deveriam permanecer fiéis até a morte. Deus não se satisfaz com meia fidelidade. Deus não se satisfaz com alguém que se entrega pela metade. Deus não se satisfaz com uma fidelidade enquanto eu não saio perdendo. Com uma fidelidade desde que minha vida, meus filhos, meu dinheiro, meus negócios sejam preservados. Deus exige fidelidade até a morte. Deus não quer uma fidelidade quando tudo me vai bem. Deus quer uma fidelidade ainda que eu sofra dano, ainda que eu tenha perda, ainda que eu passe pela dor, pelo luto. Deus quer uma fidelidade incondicional. Afinal, o amor de Cristo por nós foi um amor até a morte. Eu lembro de alguém que estava num congresso onde Billy Graham estava pregando, e no momento do apelo, alguém veio à frente e disse ao pastor Billy Graham, olha, será que Deus aceita um homem pela metade?
Billy Graham fixou os olhos naquele homem que não tinha as pernas, né? Só tinha parte do seu corpo. Billy Graham olhou nos olhos daquele homem que vinha à frente na cadeira de roda e disse: olha, Deus aceita um homem pela metade desde que ele se entregue por inteiro. A nossa fidelidade a Deus tem que ser completa. Nós não podemos ser fiéis somente se Deus estiver nos abençoando. Essa não é uma fidelidade verdadeira. Não podemos nos achegar a Deus somente para receber as bênçãos. É interesse. Irmãos, será que de fato temos sido fiéis até as últimas consequências? Seríamos ainda fiéis até a morte? Nós temos falado muito sobre a igreja perseguida, aqueles irmãos, não é? Onde o soldado, a polícia, o exército chega e fala: ou você nega Jesus ou você vai morrer. Qual decisão você tomaria? Nós negamos Jesus não só com as nossas palavras, nós negamos Jesus com as nossas atitudes também. Quando você se comporta mal lá no seu serviço, na escola, quando você dá um mau testemunho aí fora, você está negando Jesus. Você nega Jesus quando você deixa de falar da mensagem de Cristo para aquela pessoa que encosta ao seu lado, que está ao seu lado, e muitas vezes você fala sobre vários assuntos e você não fala de Jesus. Você está negando a Jesus. Você nega a Jesus quando você tem vida dupla. Na igreja é uma coisa, lá fora é totalmente outra. Quantas pessoas negam a Jesus quando vêm as lutas e vêm os problemas, e as pessoas deixam de confiar em Deus e vão buscar recurso em tantos outros lugares e esquece que aquele que pode todas as coisas é o Senhor Jesus. Há uma promessa para aqueles que são fiéis até a morte. Há uma promessa. O verso 10 e o verso 11 diz: e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Há uma recompensa, a coroa da vida. Para aquela cidade que era considerada a coroa da Ásia, onde havia uma colina que era chamada a coroa de Esmina, Jesus promete que aqueles irmãos que fossem fiéis herdariam a coroa da vida. Coroa sempre foi um símbolo de poder, de majestade, e naquela época era também dada aos atletas que venciam uma corrida. E aqui a coroa era um prêmio àqueles que foram fiéis até a morte, aqueles que suportaram a pobreza, aqueles que suportaram as tribulações, aqueles que suportaram as blasfêmias e as perseguições até a última consequência pelo nome de Cristo. Mas aqui não é uma simples coroa que eles ganhariam, e sim a coroa da vida. Aquela coroa que nunca acaba, que é eterna, que tem um significado muito especial para aqueles que venceram a batalha da vida contra a morte, pela graça do Todo-Poderoso. Após esta promessa, então é revelado o caráter universal desta carta. Esta carta, ela não foi só endereçada à igreja de Esmina, porque o texto diz da seguinte forma, ele diz, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta palavra não diz respeito só aos seus ouvintes primários, ou seja, a igreja de Esmina, mas também diz respeito a nós como igreja. Diz o texto, quem tem ouvido, ouça. Você que veio aqui esta noite, você tem ouvido e você está ouvindo a mensagem, esta palavra também é para você. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que promessa maravilhosa. Após apresentar-se como aquele que é o primeiro, que é o último, aquele que morreu e tornou-se a viver, após dizer que conhece todos os nossos problemas atuais, nossos problemas do futuro, após dizer que não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças, Jesus promete ao vencedor, aquele que vencer,
dar-te-ei a coroa da vida e de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Hoje quase ninguém fala mais sobre o inferno. Aliás, as nossas pregações têm sido mais baseadas em coisas desta terra, cura, libertação, prosperidade, tantas outras coisas, como autoajuda. Às vezes a pregação é baseada mais naquilo que agrada aqueles que estão ouvindo. E hoje não se fala muito do inferno, e o inferno é muito pior do que a gente possa imaginar. O texto fala da segunda morte. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, a Bíblia promete aos vencedores: somente a estes não sofrerão este mal, o mal da segunda morte. Muitas vezes nós podemos sofrer aqui na terra, ter privações, problemas, mas se formos fiéis até a morte, não sofreremos com a segunda morte. Muitas vezes nós nos preocupamos demais onde nós vamos passar as nossas férias, mas nós deixamos de nos preocupar aonde é que nós vamos passar a eternidade. Existem apenas 2 lugares para se passar a eternidade: no céu, com a coroa da vida, ou no inferno, com a segunda morte. Vir à igreja não salva ninguém. Ser membro de uma igreja não salva ninguém, não garante a salvação. O que garante a salvação é a fidelidade. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Conta então, irmãos, a história de Policarpo, que ele foi atirado à fogueira, e ele então fez uma oração longa ao Senhor, e depois então ele foi morto, foi queimado, e a história diz então que o fogo não queimava o seu corpo, de modo então que eles mataram a apunhalada, deram a apunhalada nas suas costas, e depois então continuaram queimando o seu corpo. Irmãos, o primeiro e o último, aquele que foi morto e tornou a viver, diz para todos nós aqui nessa noite que devemos ser fiéis. Não devemos desanimar frente aos nossos problemas, falta de dinheiro, tribulação, lutas, enfermidade, blasfêmia, falsas acusações e tantas outras coisas que vêm sobre nós. O que a palavra de Deus nos diz nessa noite é que devemos ser fiéis. Ser fiéis. Se nós formos fiéis, seremos abençoados. Se formos fiéis, apesar das tribulações e tudo que enfrentarmos na vida, o Senhor estará conosco. Receberemos a coroa da vida e não passaremos pela segunda morte. Que Deus nos abençoe grandemente e que nos faça um povo fiel, fiel até a morte. Amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que vocês colocassem diante do Senhor. Você clamasse a Deus que te desse capacidade, que o Espírito do Senhor te enchesse de poder, de graça, para que você enfrentasse não só os problemas atuais, mas os problemas futuros, que Deus te desse força e graça para você vencer e passar como um vencedor. Glorioso Deus, eterno Pai,
diante da tua presença nós aqui estamos, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, Pai, para vencermos, ó Deus, as lutas, as dificuldades que nós passamos e aquelas que nós ainda vamos passar. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, para vivermos de acordo com a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a sermos fiéis, ó Deus. Quando desafiados somos, nos ajuda a permanecermos fiéis, apesar das lutas, das aflições, apesar das tribulações, apesar, Senhor Deus, das acusações do diabo, de tudo aquilo que ele tem tentado contra a nossa vida, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, Senhor, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós assim te agradecemos em nome de Jesus.